Boa tarde. Oh, bom dia. Gente, eu tô... já quero ficar à tarde, porque eu queria que as sessões, deputados, se estendessem até à tarde, que os debates pudessem ser, que a gente pudesse discutir mais as questões, né? Até é importante, né, quando a gente fala, ter esse debate, né? O deputado Marcos Oliveira veio fazer aqui a questão, né, que antes era na Torre, agora na Renova, mas é justamente para mostrar o quanto administrar uma cidade, principalmente uma capital grande como Aracaju, exige, né, uma responsabilidade e um comprometimento. Né? E ela está recebendo várias críticas por, né, largar a administração na mão de algumas pessoas e está recebendo, né, presentinho, né, recebidos, divulgação, como se, né, a administração de uma prefeitura fosse uma brincadeira, e não é algo sério. A responsabilidade é dela, por mais que seja... alguns órgãos, né, responsáveis, principalmente por processo de licitação, existe órgão responsável, mas aquele órgão é composto, é indicado pela administração pública. Mas mudando de assunto, deputadas, e principalmente Lidiane e Carminha, que estão aqui, porque eu quero demonstrar minha solidariedade a todas as deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não sei se vocês souberam, né, elas, né, todas as 25 deputadas receberam, né, um e-mail com ameaças, né, e também com teor de estupro e também ameaça de morte. Né, o quanto isso é o reflexo da violência política de gênero e como a misoginia e o machismo acaba sendo, de uma certa forma, mostrado, porque quando nós estamos ocupando esses espaços, né, independentemente do nosso viés político, pode ser da esquerda, né, que tem, né, a defesa mais ardorosa de algumas bandeiras, mesmo da direita, para o machismo, para o patriarcado, todas nós mulheres, a gente, de uma certa forma, ameaça esse sistema patriarcado que está aí no poder. Então, este é mais um episódio, né, de violência política de gênero, em que a misoginia e o machismo ficam escancarados, demonstrando que não há preferência, né, para partido, né, para aquela ou aquela outra deputada. Esta sanha de ódio com as mulheres nos espaços de poder não tem, né, preferência e precisa, né, que essas ameaças bastante violentas exigem resposta urgente e institucional, de investigação, de acolhimento, para que não fique sem resposta esse ataque frontal à democracia e à participação das mulheres da política. Aqui na Alese, né, infelizmente, já sofremos esse tipo de ameaça. Nós, mulheres, não recuaremos de nossas lutas e é inconcebível que as pessoas culpadas por esse tipo de perseguição e ameaças não sejam punidas. Toda a minha solidariedade, né, às deputadas e todas, né, que foram ameaçadas ao longo dos últimos anos por conta de falas machistas e misóginas. Mas isso não vai nos intimidar. É uma tentativa de dizer, olha, aqui não é o lugar de vocês, não. Fiquem em casa, né? Fiquem cuidando, né, dos fazeres domésticos, porque quando, principalmente, eu sei que muitas das vezes, né,
algum comportamento gera uma reação, mas você vê que o patriarcado é tão perverso que eles não querem saber se foi uma ou quer atacar todas, porque todas nós, como e-mail, né, que vai fazer 1 ano agora, dia 28, 2 anos, na verdade, né, que eu e todas nós recebemos, e até agora não tem resposta. Né, eu fui na Polícia Federal recentemente, tanto na Polícia Civil, até hoje não encontraram os autores, né, tanto desse primeiro e-mail, dos outros 2 e-mails que eu recebi. Isso é muito grave e é preciso, né, que a polícia, né, as investigações se aprofundem para que não haja essa sensação, né, de impunidade, né, para que esses, né, agressores, né, esses criminosos se sintam como se a internet fosse uma terra sem lei e livres para fazer o que eles quiserem. E falando, né, sobre ataques às mulheres, eu quero demonstrar minha solidariedade à professora aposentada Efigênia Lima, lá do município de Tomar do Jeru, porque no início dessa semana repercutiu nas redes sociais e também nas redes de comunicação jornalística um vídeo gravado, né, por essa professora. Na ocasião, o prefeito lá de Tomar do Jeru realizava sorteio. Olha o que é que o prefeito faz da administração. Realizava sorteio de cestas básicas em um espaço público para a população. Na ocasião, presidente, a professora aproveitou o momento, né, que ele estava lá fazendo, né, eu acho bizarro, né, tantas questões para administrar, fazer esse tipo de assistencialismo, né, coronelista. A professora aproveitou desse momento e cobrou ao prefeito o pagamento da sua aposentadoria. E como ele ficou incomodado, né, pelo questionamento, com o microfone nas mãos, ele foi olhar o quantitativo de pessoas que estavam, né, na live da professora. E numa tentativa de zombar e deslegitimar a professora, ele chamou ela de militante fracassada, dentre outras palavras, com intencionalidade de desmerecer a legitimidade da cobrança que ela estava fazendo. As falas desrespeitosas foram acompanhadas de estímulos à população presente contra a docente, colocando também a vida da docente em risco, em vulnerabilidade de um linchamento público. E essa postura, vindo de alguém que está na gestão, retrata uma grave negligência e falta de respeito e desvalorização não só do trabalho docente, mas das demandas da população. Ao agir desta forma e não respeitar ao questionamento sobre os problemas realizados ao pagamento, né, que é um direito das professoras e professoras, a gestão passa um recado de que não está preocupada em garantir tais direitos das servidoras, bem como da população, além de demonstrar descaso com os direitos adquiridos por esses profissionais. O prefeito não apenas viola princípios básicos da justiça e dignidade, mas também gera insegurança e desmotivação entre as professoras. Então, toda a minha solidariedade, professora Efigênia, né, o trabalho que a senhora desenvolveu, né, no município, né, há anos, né, e está ali fazendo uma cobrança justa e sendo tratada com tanto de respeito, é inadmissível.
né? Em suma, a falta de respeito nesse contexto também revela uma desconsideração profunda aos direitos humanos e a valorização do público, colocando em risco o bem-estar daqueles que contribuem para o progresso da sociedade ao longo de suas carreiras. Líderes políticos precisam adotar uma postura de diálogo aberto, preparo para lidar com questionamentos públicos e responder às demandas da sociedade, demonstrando compromisso com a transparência e o respeito à população que representa. Então, mais uma vez, toda minha solidariedade. E falando, né, ainda de professoras e professores, também recebemos, né, ontem, né, com indignação, a notícia, né, da agressão sofrida, né, pelo professor Valfrido Alves da Silva durante uma aula, senhor presidente, na Escola Municipal Joaldo Costa Carvalho, lá no município de Arauá. Um educador com mais de 3 décadas de dedicação à docência foi violentado num espaço que deveria ser de aprendizado, acolhimento e respeito. E esse episódio, ainda que isolado em sua forma, ecoa uma realidade mais ampla e dolorosa: a precarização do magistério, a omissão do poder público e a falta de políticas efetivas de cuidado dentro das escolas. E é preciso afirmar, senhor presidente, com veemência, que não há como garantir uma educação de qualidade sem garantir, antes de tudo, condições dignas para o exercício da docência e o acompanhamento adequado de estudantes, principalmente aqueles com necessidades específicas, como foi o caso. A ausência da cuidadora, a falta de articulação entre educação, saúde e assistência social, e também o silêncio da gestão municipal, não são detalhes, são expressões de um sistema que falha com as professoras e professores, estudantes e com toda a comunidade escolar. E o ocorrido lá em Arauá não é apenas sobre violência, é sobre um sistema educacional que clama por políticas públicas integradas, formação continuada, equipes multiprofissionais nas escolas e, acima de tudo, por respeito à dignidade de quem ensina e também de quem aprende. Nos solidarizamos com o professor Valfrido e com toda a comunidade escolar, e que esse episódio, senhor presidente, não seja tratado como mais um entre tantos, mas como um alerta grave da urgência de reconstruir a escola pública como território de cuidado, direitos e proteção para todas e todos e todos. É uma questão muito sensível, né, porque envolve, né, um aluno, uma aluna com deficiência e que precisava ter um apoio institucional, que esses professores tenham condições para poder exercer e não sobrecarregar. Muitas das vezes são turmas superlotadas que não têm uma equipe de apoio para tratar com essa população de estudantes, né, com deficiência. Então, toda a minha solidariedade. Por fim, senhor presidente, ontem eu ia falar, mas acabei esquecendo, a gente está no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. É o mês em que nossa população desenvolve várias atividades de conscientização para desconstruir estigmas e estereótipos que geram tanta violência contra a nossa população, e também um dia, né, para afirmar que não é errado, né, ser LGBT, que nós,
mesmo com tanta violência, tanta negação de direitos, nós estamos cada vez mais, deputada Adailton, o senhor que me olha de forma atenciosa, cada vez mais a gente está ocupando espaços da sociedade que sempre nos foram negados. Estamos reivindicando, o respeito à nossa orientação sexual, à nossa identidade de gênero. Estamos provocando transformações em espaços que, infelizmente, não foi ocupado, não foram ocupados pela diversidade que representa a nossa população. Então, quero dizer que esse é o mês de reflexão, um mês que a gente leve informação, porque o preconceito, a discriminação, muitas das vezes são gerados por falta de conhecimento. Dizer que a gente cada vez mais está ocupando esses espaços, mas com desejo de provocar mudanças e transformações estruturais, não só em referente na garantia dos nossos direitos, mas de toda a população. Então, viva o mês do orgulho LGBT, viva a diversidade, viva o amor. Eu estou com um broche aqui que é amar e mudar as coisas, mas não aquele amor romântico, Garibaldi, passivo, mas aquele amor revolucionário, amor por nós mesmos, pelos nossos ideais, pelos princípios. É um movimento de ressignificar o nosso próprio amor e o amor genuíno, incondicional nas pessoas. Eu tenho certeza que a gente está contribuindo para a gente viver numa sociedade melhor, em que os direitos e oportunidades possam estar cada vez mais abertos para todas e todas as pessoas. É isso, senhor presidente. Meu muito obrigada e uma boa quarta-feira para todas e todos. Carminha, deputada Carminha.